Olá, eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Ferrir. E hoje a gente tá aqui pra falar e indicar uma série que a gente recentemente assistiu de True Crime, uma história real, chamada de Dahmer, um canibal americano. Aviso importante, o vídeo não tem spoilers das minúcias dos acontecimentos, só um panorama geral e alguns micro-spoilers que geralmente você sabe assistindo o trailer. A série tem 10 episódios sobre um serial killer chamado Jeffrey Dahmer, e ele matou várias pessoas entre 78 e 91. Estima-se que pelo menos 17 vítimas. A gente vê na série que ele faz isso de forma bem cruel. Inclusive é retratado alguns momentos de forma bem real. E além de matar, picotar, esquartejar, em alguns momentos ele também consome as vítimas. Daí vem o nome canibal americano, né? Entre as 17 vítimas de Jeffrey Dahmer listadas, todos são homens ou garotos, incluindo vítimas menores de idade. A maioria deles eram homens negros, gays e que viviam em áreas de alta criminalidade dos Estados Unidos. A prisão de Jeff Dahmer foi muito documentada na época e nisso a série se inspira bastante, inclusive referenciando cena a cena com acontecimentos reais. Além das perturbadoras cenas em que representará parte dos assassinatos, a série também vai mostrar mais sobre o assassino, nuances da sua infância, incluindo dramas sociais que ele também viveu, como a não aceitação da sua homossexualidade, alcoolismo, problemas em família, até crescimento da sua fama, pavor que despertava ou admiração, porque acreditem se quiser, ele teve até um quadrinho inspirado na sua vida depois. E no meio de tantos produtos, séries e filmes de true crime que tá na moda, né? São essas histórias de serial killers, de psicopatas e casos reais. Essa série chamou a atenção não só pelo hype, ela tá na Netflix e vocês veem até o momento, por acaso, deve estar também nos primeiros lugares, então tá sendo muito assistida, mas porque ela não fala só sobre os casos, os assassinatos, mas também sobre toda a trajetória, desde a infância desse assassino, as pessoas ao seu redor, incluindo pai, mãe, algumas pessoas que ele convivia ou não, e também das vítimas. Então tem um panorama social das vítimas e do assassino para além dos casos em si. Então me dá a impressão, quando a gente assiste esses 10 episódios, que eles não estão ali para serem só chocantes visualmente. Até porque tem pouco gore na série, sinceramente. Proporcionalmente ao cara que tem mais em House of the Dragon do que nessa série. Muito mais. Se você pensar que a história de um cara que esquartejava, dissecava, comia as vítimas, você pouco vê isso proporcionalmente. Apesar disso, é uma série pesada, sim, tematicamente sim, ainda assim, pesada. Visualmente, então é pra quem consegue aguentar esse tipo de tema, porque é um cara que matou pelo menos 17 jovens. Só que é interessante pra gente na série que são 10 episódios que eles não correm. A primeira impressão que você tem é que eles vão ser lentos, mas não é lento no mau sentido. Ele dá o tempo pra você sentir cada cena e cada coisa que tá sendo bem trabalhada aos poucos. E né? por mais que não tenha ali aquela violência explícita de gore, tripas, partes sendo mostradas O tempo todo, é muito angustiante porque é trabalhado de forma primorosa essa questão do suspense, porque você sabe que ele vai matar, mas você não sabe como ele vai matar, quando ele vai matar, porque ele é uma pessoa muito imprevisível. É inconstante, porque até mesmo como curiosidade, depois estudiosos e pessoas que fizeram testes com ele ainda em vida pós-prisão, eles viram que ele não pontua pra psicopatia, então ele não é um simples psicopata. Várias questões psicológicas foram diagnosticadas ou desconfiaram que ele tinha, e o seu passado de vida interfere bastante. Alcoolismo, tiveram vários outros fatores que vocês vão vendo ao longo do que só a série, claro, trabalhou, e de forma eu acho que até bem consciente, para que o espectador ele entenda o que está acontecendo mais do que só vivenciar o choque em si. Porque o que muita gente critica dessas séries e abordagens de true crime é que pegam coisas que são emocionalmente pesadas para as vítimas, para quem ficou, para quem passou por algo parecido ou simplesmente é sensível aos assuntos, e aborda sem nenhuma consciência, sabe? Utiliza aquilo simplesmente para chocar. Não acredito que seja o caso, pelo menos não na minha visão, dessa série. Eu acho que esse foi o maior acerto dessa série da Netflix, porque justamente quando a gente assiste série ou filmes desse tipo, ele matou 17 pessoas. Então as vítimas são números. A gente não se importa, a gente não tem muita empatia, além de ficar chocado com a maneira que tá retratando a morte naquela cena específica, mas a gente não vê as coisas pelas visões das vítimas, das famílias das vítimas, das pessoas ao redor. Você vê o como é doloroso a perda de cada família, que ficaram muitas traumatizadas, que estavam ligados diretamente com as vítimas ou indiretamente.
né? Como a vizinha que ele tem, que tenta avisar a polícia o tempo todo e várias vezes e ninguém dá ouvidos por várias questões que a gente já comenta daqui a pouco. Porque até mesmo quando a gente vai abordar a camada familiar, é muito comum o diálogo depois que se descobre, mesmo quando não se sabe o que ele fazia de crime. Ele já era uma criança muito diferente desde o início. Sim. E aí quem é culpado? É a mãe, é o pai, são as pílulas que a mãe tomou, é aquilo que o pai incentivou, é aquilo que a mãe não fez. Essas discussões o tempo todo estão permeando e a série não crava resposta nenhuma, o que eu acho positivo. Porque eu acho que sinceramente não tem. Não tem nenhuma, igual eu falei pra vocês, pelo que eu pesquisei, existem artigos que falam disso, que ele não pontuou pra psicopatia, tem pessoas que falam, estudiosos, que ele tinha borderline, mas muitos estudos são feitos hoje, por exemplo, hoje que eu digo pós-morte dele. Então são muitas possibilidades, probabilidades, e o interessante é a gente entender, de qualquer forma, como esse caminho foi traçado e como talvez algumas situações poderiam ter evitado, não que acontecesse, mas que chegasse a tal nível sem ninguém enxergar. E assim, parece que a gente tá falando muito spoiler, mas digamos que o primeiro episódio, ele começa na ponta do final. Sim, no último crime, na verdade, né? Do Dahmer. E depois a gente volta e vai entendendo a sua trajetória até chegar nesse momento. Então a série volta. E uma coisa que você comentou pra mim durante os episódios, você falou assim, interessante que a gente fica querendo entender. Acho que essa é a palavra. Sim. Você não quer, por exemplo, ser surpreso, porque você sabe que ele vai matar. Não consegue aqui ou não consegue ali, acontece uma eventualidade, então tem as surpresas, claro, naturais de roteiro, a série faz isso muito bem, mas você não tá ligado ali na surpresa do pulo, porque a série não se trata disso. Sim. É de você entender e tentar o tempo todo buscar respostas, como todos os personagens estão tentando buscar, pra resposta que às vezes não vai existir, mas o tempo todo você quer entender o que aconteceu. A série é instigante, muito. Inclusive eu achei essa montagem sensacional, que ele vai e volta no tempo, pega parte lá da frente, parte da infância, parte do pai, parte da vizinha, e aí você tem uma visão de diferentes ângulos, de diferentes perspectivas, e você acaba entendendo melhor a situação toda em si, apesar dele ser uma incógnita, porque ele mesmo deixa claro que quando ele matava, ele não estava fora de si, ele não era louco. Não era um demônio, não ele era uma voz. Ele sabia o que ele estava fazendo. E algumas vezes ele se sentia até culpado, né? Mas era um negócio, era um impulso mais forte do que ele não conseguia controlar. A série até traz alguns conceitos que eu vou deixar aí pra vocês assistirem em relação a um dos impulsos que ele tinha muito forte, mais vinculado ao lado sexual, mas de novo, não crava nada específico sobre o diagnóstico total dele, mas o que eu achei interessante disso, que você falou da montagem, é porque é realmente uma boa montagem, porque essa estratégia de vai e volta e pega vários núcleos é muito fácil de dar errado. Totalmente. De ficar confuso, Totalmente. de ficar descompassado, de você não conseguir se apegar nem aqui nem ali, e tudo se conecta. Não é super didática a série, quer dizer, ela não fica te puxando pra lá 10 anos antes, 10 anos depois, aparece uma data aqui e ali, mas você vai fazendo os vínculos sozinho, porque é muito a série natural, ela te direciona de maneira sutil, mas super eficiente. Uma parte que é muito importante, que eles também abordam na série, que eu achei que isso foi fundamental também pra qualidade do roteiro, é que eles pegaram algo que foi fundamental pro sucesso, infelizmente, de muitas das ações desse serial killer, que foi a omissão e a má ação da polícia. A gente vê por conta de um sistema falho e racista que infelizmente existe de trocentos anos atrás até hoje, que ele poderia... mais nos Estados Unidos. Pois é, Estados Unidos num gueto, né, onde a maioria é pobre, negro. Imigrante também na época. E os crimes, e os crimes acontecem aos montes, assim, já é um lugar que não tem policiamento direito. E, infelizmente, ele poderia ter sido pego antes, né? Tiveram várias oportunidades para ele ter sido descoberto, desde mas o início, por conta dessa questão toda, ele acabou indo mais, e aí ceifando mais vidas, né? Fazendo mais atrocidades, e que se ele não tivesse dado o azar da última tentativa dele ter dado errado, da vítima ter conseguido fugir, ele teria continuado matando, porque não adiantava o apelo das outras pessoas que desconfiavam perto dele. A polícia não dava ouvido. Inclusive tem uma ligação que eles mostram da vizinha tentando denunciar para a polícia, que é a ligação real mesmo, né? E você vê sim, é chocante, é surreal. É uma fala que realmente aconteceu. Isso não é especulativo, tá? Existe essa ligação que vocês assistindo vão ver o contexto direitinho e por que não escutam, quais são as falas, mas a fala tá ali. E não foi um nem foi dois casos, foram
dezenas, né, quase, de casos, e vários deles em que a polícia teve uma denúncia, teve um contato, foi procurada, foi ver. Decisão do próprio juiz, né? E que foi muitas vezes negligenciado um momento ali de culpar, de punir, exatamente. Às vezes simplesmente um momento de investigar, de pegar uma documentação, sabe? De realmente verificar se aquela pessoa era menor de idade ou não, sabe? Era questão de fazer o mínimo. Então, além de um mau atendimento da polícia num geral, que com certeza acontecia ali, tinha sim um mau atendimento vinculado a uma comunidade que já era colocada como muitas vezes criminosos sim. de baixa avaliação. Quer dizer, o que eles falam tem menos valor do que o garoto ali que vem de outra classe, sabe? Tem esse valor e tem essa importância, e a série, ela mostra isso. Muitas pessoas hoje em dia falam, meu Deus, é militância. Não é isso, é fato. E a Foi série, exatamente como aconteceu. A série, ela mostra sem precisar te dar nome. Ela não precisa colocar nome, ela não precisa taxar de nada, ela só te mostra o que aconteceu e você percebe. Aquilo ali, eu não sei nem se eles chegam a falar racismo alguma vez. Não. Eu acho que eles nem chegam, eles só mostram o que aconteceu e você entende. E as pessoas ali todas entenderam, tanto que existia um movimento dessas minorias, dos imigrantes, das pessoas que foram atingidas majoritariamente nesse nicho e que acharam, inclusive, que ele tinha uma preferência porque eram pessoas de uma camada mais fácil de atacar. Não fica confirmado isso pelo lado do serial killer em nenhum momento. Dá a entender que não era preferência, mas não fica confirmado. É uma figura muito confusa. Mas a relação com a polícia e como eles negligenciaram por causa disso também, isso certamente, ainda mais naquela época, gente, assim, anos 90, anos 80. 80, Então, era uma mentalidade muito mais dividida, ainda mais lá nos Estados Unidos. Então, isso acontecia. E é muito interessante como a série, de novo, mostra isso sem precisar esfregar na sua cara pra você entender. Tá tudo ali. É tudo de forma orgânica, como realmente foi, né? De É maneira natural, como foi, exatamente. Da mesma maneira que tudo que se coloca do próprio serial killer. Ele tinha um traço de alcoolismo. E isso não é esfregado na nossa cara oralmente, quer dizer, não se fala isso o tempo todo. Não é mencionado em nenhum momento na série que ele é alcoólatra. Exatamente, mas o tempo todo você vê a cena que ele bebe desde criança e jovem, o tempo todo, latinhas em todo lugar. E isso certamente também, segundo os especialistas, interferia mais uma gotinha nesse copo do cara que estava ali quase explodindo de diversos problemas. E tudo é assim. Tudo é feito como se você estivesse só acompanhando o relato. E várias micro e macro informações e discussões interessantes estão ali fazendo parte da série em 10 episódios. Então, 10 episódios que parecem inicialmente devagar, eles são bem recheados e bem calibrados pra ser interessante. Eu acho que o ritmo é tão angustiante que você sente que tá devagar também. Porque é aquela angústia proposital de você ficar às vezes na cena que ele tá prestes a matar, prestes a fazer, e você fica ali comprimido de não saber o que vai acontecer, vai chegar alguém, vai pegar, não vai. É tudo tão bem montado que ainda que você comece o primeiro episódio sabendo quando que ele foi pego, todas as outras situações que ele pode ser pego, você fica com essa angústia porque eles montam muito bem pra gerar essa carga de suspense. De novo, sem precisar apelar em nada. Inclusive, a série foi tão bem que a Netflix decidiu fazer outra temporada de outro seriado, que é com relatos reais de serial killer. Só que aí falando dele. Dele, com relatos e conversas reais dele mesmo, né? Porque essa terminou certinha, redondinha, uma temporada só, excelente, do jeito que eu gosto. Porque você não tem sem continuação. Prolongar, E eles poderiam, porque são muitas vítimas. Eles fizeram um compacto das principais, ou pelo menos daquelas suficientes pra explicar o que ele fazia. Mais do que isso, seria arrastar um monte de coisa sofrida. Eu acho. Só pra ter o... Só pra arrastar o sofrimento, pra ter mais capítulos. Agora, curiosidade, eu vi que parentes de algumas das vítimas não gostaram, porque parece que não foram comunicados pelo que aconteceria, pela série em si, né? A Netflix não falou. Eu acho que como é um caso público, eles não têm obrigação de comunicar. Eu não conheço a questão de direitos, imagino que eles saibam o que devem ou não fazer, mas a família se sentiu mal por vivenciar esse assunto reverberando e crescendo, fazendo sucesso de novo, algo que trouxe tanto sofrimento há relativamente poucas décadas atrás ainda, né? O pessoal tá vivo, quem passou por essa situação, e visando lucro ainda, né? A Netflix, então eles acharam que foi algo de mau gosto, o que infelizmente acontece, né? Esses casos realmente são utilizados não só pro lucro, mas para as pessoas também pensam. Tem gente que acredita que não deve falar sobre. Eu não sou desse nicho, eu acho que uma
uma obra que, nesse caso, eu acho que foi bem feita, não foi só pra escrachar e fazer muitas cenas polêmicas. Eu acho que é bom pra gente repensar algumas coisas, mas talvez valesse uma conversa com a família, Eu não acho sei. também. Seria de bom tom, né? Pelo menos dizer que isso vai acontecer, preparar. Parece que alguns, inclusive, não gostaram. Mas, sobre a série em si, a gente indica os 10 episódios, série fechada, pra quem gosta do gênero, pra quem tem estômago, porque é uma história muito complicada, tem cenas e situações bem pesadas e chocantes, e emocionalmente, psicologicamente, ela é bem puxada. Gostou? Eu gostei demais, vale Você muito que a nem pena. gosta tanto de série, achou que valeu a pena? Achei, com certeza. Fica a indicação pra vocês. Se você já assistiu, comente aqui embaixo o que você achou da série e deixe outras indicações pra gente assistir também. Vemos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!